Existem algumas características, tá? 5 características essenciais para uma plataforma ser realmente computação em nuvem. Isso aqui é para nuvem pública, nuvem privada, qualquer tipo de nuvem. E essas características não sou eu, Leandro, que estou inventando. Essas características, elas são características já definidas pelo NIST, tem uma norma da ABNT que normatiza isso aqui. Então, até na norma da ABNT tá dividido em 6 características, mas eu gosto de usar as 5 do NIST, que elas são mais utilizadas aí no mundo todo. Então, ela é base para muitas provas, inclusive para a prova de certificação da CompTIA Cloud Essentials, ela é baseada em cima das normas do NIST. Então, eu gosto de usar essas normas. Então, existem essas 5 características que sempre que um provedor, sempre que alguém fala para você em nuvem, você precisa analisar se esse provedor, se essa infraestrutura tem essas 5 características para realmente ser computação em nuvem. Então, vamos lá. Quais são essas 5 características? A primeira, autosserviço sob demanda. O que significa isso? Você poder solicitar o serviço que você quer sem precisar ligar para o provedor. Então, você não tem uma interação com o provedor. Eu não preciso, olha, eu tenho uma máquina virtual, um servidor gerenciado, que a galera chama aí, cloud gerenciada, né? Isso aí vendem muito. E aí, o que é a cloud gerenciada? Quando você precisa mudar uma configuração de um servidor, você precisa ir lá ligar para o provedor ou abrir um ticket de suporte e esperar 12 horas, na melhor das hipóteses, às vezes 24, 48, eu já vi até 72 horas para alterar uma configuração de um servidor. Isso não é computação em nuvem. Então, uma das características essenciais é autosserviço sob demanda. Você tem que ser capaz de escolher os serviços que você quer utilizar na nuvem na hora que você quiser. Amplo acesso à rede. Esse amplo acesso à rede ele é mais comum, tá? É o quê? Os recursos têm que estarem disponíveis na rede. Quando diz na rede, é a internet. Se for uma nuvem privada, tem que estar disponível na rede. Isso é comum em provedores, mas é uma das 5 características essenciais, é amplo acesso à rede. Pool de recursos. Esse pool de recursos é o quê? Em alguma documentação, talvez você vai ver pool de recursos compartilhados. Também é um recurso bem comum, a gente vê em vários provedores. Então, esse amplo acesso à rede e o pool de recursos são mais comuns. O pool de recursos compartilhados é o quê? É você ter vários servidores e compartilhar esses recursos entre os seus clientes, de forma que um cliente não acesse o dado um do outro. Então, isso é mais comum da gente ver, principalmente em virtualização, né? Que às vezes um provedor tem um servidor lá, onde ele cria várias máquinas virtuais. Mas também é uma das características que a computação em nuvem tem que ter. Pool de recursos compartilhados. E isso não entra só em servidores. Entra na parte de storages, por exemplo. Discos, eu tenho que ter storages compartilhados, de forma que um cliente não acesse o dado do outro. Então, isso aí também é uma das características muito importantes que precisa um provedor ter para ser computação em nuvem. A outra, elasticidade rápida. Cara, isso aqui é o que separa os homens dos meninos, tá? Eu já vi provedores ter autosserviço sob demanda, às vezes os caras fazem um scriptzinho, gambiarra, que você altera uma configuração numa console e ele vai lá e muda. Mas a elasticidade rápida é mais difícil. E o que significa elasticidade rápida? É você poder criar automaticamente recursos. Quando eu digo recursos, é servidores, ser elástico, você poder crescer e diminuir sozinho, sem precisar de uma interação. Então, você vai ter elasticidade rápida com serviços sob demanda, essas 2 características. Então, quando a gente tem elasticidade rápida, é o quê? Você cria novos servidores. Pô, minha aplicação está lenta, eu vou lá e escala automática, né? Elasticidade rápida, auto-scale, escala automaticamente, cria diversos servidores para mim, e a minha aplicação começa a ficar normal. E aí, quando eu não preciso mais dos recursos, eu vou lá e excluo, desligo, deleto aqueles servidores. Isso é elasticidade rápida. Isso num provedor comum é muito difícil da gente encontrar. Olha, eu não vi um provedor ainda que consiga entregar isso aqui, e se ver, vocês já vão estar vendo. Quando eu digo assim, provedores que não são computação em nuvem, tá? Que são data centers comuns aí que os caras vendem como nuvem. O outro é serviços mensuráveis. E esses serviços mensuráveis entra um grande detalhe, que sem ele a gente não consegue pagar conforme a utilização. Então, os serviços mensuráveis é o quê?
é conseguir mensurar o serviço que você está utilizando. E com isso, você consegue cobrar. Por que não é pagamento pelo uso uma das características? Porque quando a gente fala de nuvem privada, não existe um pagamento, mas sim os serviços mensuráveis. E uma nuvem privada, ela está dentro da sua rede e você não vai pagar por ela já está ali. Mas você consegue mensurar, por exemplo, o que cada setor utiliza. E isso também é uma característica bem difícil da gente encontrar num provedor que não seja computação em nuvem. Então, autosserviço sob demanda, elasticidade rápida e serviços mensuráveis são características, no meu ponto de vista, que você só vai enxergar, você só vai ver eles reunidos num provedor que realmente está entregando computação em nuvem. Então, quando alguém falar para você, olha, eu estou usando a nuvem X, você vai ver, tem serviço sob demanda? Tem amplo acesso à rede? Tem um pool de recursos compartilhado? Tem elasticidade rápida? Tem serviços mensuráveis? Se não tiver uma dessas 5 características, não é considerado pelo NIST, pela ABNT, não é considerado, pela ISO, não é considerado computação em nuvem.